Olá pessoal, eu espero encontrá-los todos bem. Hoje nós vamos falar sobre a comunicação e a tecnologia. Aliás, um tema muito interessante considerando esse tempo de pandemia. Então, seja, como podemos estabelecer nossas comunicações, as nossas formas de interação. Estávamos habituados a ter as nossas interações em sala de aula. Temos uma grande saudade disso, por sinal. Mas hoje nós vamos começar a falar sobre uma escola, em especial a escola de Frankfurt. Mas para chegarmos a isso, é interessante termos em conta um pequeno debate, a trazermos algumas pesquisas, buscarmos para o nosso conhecimento geral. Inicialmente, quando nós falamos da questão da indústria cultural, devemos pressupor primeiramente a questão da indústria editorial. Devemos pressupor, primeiramente, o surgimento da escrita, dos documentos escritos, que foram evoluindo com o passar do tempo. Mas foi necessário primeiro para a humanidade ter o aparecimento da escrita. A partir disso, passamos a ter novas necessidades, passamos a desenvolver, a coletar as informações. Passamos, no caso, colocar em arquivos, utilizar-se de bibliotecas. Então, ou seja, até se nós olharmos, aí você poderá inclusive pesquisar, nós temos na questão histórica, nós temos a questão da placa de argila, o papiro, o códice, que era uma espécie de livro, e hoje... Então, ou seja, nós olharmos hoje, nós temos toda a tecnologia para interagir, para ter acesso à informação. Agora, tente se imaginar, trazendo em conta que toda a comunicação possível, os escritos, estavam ligados apenas à questão de documentos, como a placa de argila, que nem todos tinham a possibilidade de conhecer e ter acesso a ela. Ou seja, a leitura era um privilégio, não eram todos que podiam, não eram todos que tinham acesso a tais documentos. Quando falamos placa de argila, do papiro, que olhamos na nossa tela, nós temos o exemplo, o próprio códice, ou seja, tudo isso era um privilégio. Nem todos tinham acesso. Grande parte, por muito tempo, das pessoas passaram como analfabetas, sem ter acesso a essa tecnologia. E de fato, se nós olharmos, as tecnologias de comunicação, elas nos possibilitam esse acesso social. Sem ele, torna-se bastante complicado de ascendermos, inclusive, socialmente. E na atualidade, poderíamos trazer outros debates, como por exemplo, hoje nós falamos da tecnologia, fazendo menção mais a essa imagem, mas a pergunta que se faz é qual que é o grau de acesso que nós temos? O acesso tecnológico, ele se limita apenas à questão de ter um smartphone na mão? É uma questão a ser feita, a nos questionarmos o que é de fato ter acesso. Quando nós olhamos nesse contexto de pandemia, nós observamos que muitos não têm um acesso limitado, e isso não deixa de ser uma exclusão digital. Ou seja, pessoas são privadas das informações, da comunicação, sem contar as fake news, as falsas notícias, que são problemas de hoje. Em outros contextos nós teremos outras problemáticas. Então, ou seja, hoje nós temos em muitas situações uma desinformação, pelo fato de nós termos um excesso de informações, o que nos inibe, inclusive, de ter a experiência de verificar todas elas, o que torna-se um empecilho, e ao mesmo tempo a divulgação de várias notícias que são falsas, e aí exigindo de nós uma outra habilidade, um outro conhecimento, uma outra busca, uma outra competência, que é justamente de verificar a fonte, buscar a fonte do que foi escrito, quem escreveu, qual foi o propósito. Aliás, isso já tinha antes, mas hoje, mais do que nunca, torna-se importante observar qual é a fonte. É uma fonte segura? Podemos confiar? Quais são os interesses envolvidos nessa fonte? São questões importantes serem levantadas quando formos olhar para um artigo, mesmo que seja de opinião.
Ou seja, aquele artigo de opinião que está no primeiro jornal, ele tem toda uma padronização, está ligado ao universo editorial, está ligado ao universo de concepções dos autores. E é importante pesquisar sobre isso, ter esse olhar diferenciado. Essa é uma lógica de hoje. Agora, no outro contexto, onde nós tínhamos apenas a questão da placa de argila, papiro, códice, a questão era ter acesso a esses meios e também ter a habilidade ou conhecimento da escrita, o que não era para todos. Então, ou seja, grande parte das pessoas estavam excluídas. E nesse processo é importante observarmos que lá por meados do século XV nós temos a invenção que muitos atribuem a Gutenberg, a uma forma de organização que possibilitou o acesso, com a invenção da prensa, o acesso de livros em maior escala. Nesse caso, como a humanidade passou a ter mais informações, teve a necessidade de ter a possibilidade de manusear as informações com elementos mais leves, então seja a invenção justamente do Gutenberg, com a possibilidade de reproduzir o mesmo livro. No caso, nós tínhamos, por exemplo, no caso da Bíblia, que foi reproduzida várias vezes por Gutenberg, você tem essa possibilidade, tem a possibilidade da produção. Só que, no entanto, claro que lá naquele contexto, bastante incipiente mas proporcionou uma revolução. Ou seja, tinha outros inventores, havia outras formas de escritas, de divulgação, Só que Gutenberg traz justamente essa possibilidade, com a invenção da prensa, de ter uma produção em maior escala, também diminuindo bastante o preço. E formando o que vamos chamar de indústria cultural. O que é a indústria cultural? Ou seja, nada mais, se nós observarmos, a indústria cultural, ela vai envolver basicamente a indústria voltada para um conjunto simbólico, para a cultura, ou seja, nós produzimos um aspecto simbólico, ou seja, um processo de produção simbólica, mecanizado, tecnológico e em série. Poderemos citar, por exemplo, você assiste uma série, pode ser na Netflix, pode ser uma novela, você está assistindo um produto que tem um modelo que é padronizado, é seriado, por sinal bastante inspirado nas montadoras. Se nós olharmos, a produção seriada facilita quem vai pensar uma programação de televisão, facilita bastante. E nesse caso falamos uma indústria, a indústria cultural. Cultural que envolve, ela vai implicar em valores, é uma indústria que ela não vai ter necessariamente somente uma questão de um objeto, mas ela está produzindo e vendendo, no caso, bens simbólicos, que envolvem a tecnologia. E nós atribuímos, de fato, a Gutenberg essa possibilidade de ter uma produção mais massiva dessa indústria. Anteriormente você tem essa produção simbólica? Tem, mas não uma grande escala. E à medida que vai evoluindo, as tecnologias da comunicação, da própria impressão, a própria logística para que os livros venham chegar até as pessoas, nós passamos a ter um desenvolvimento de uma cultura, muitos dizem como cultura livresca, ou seja, mas para ter essa possibilidade, precisamos ter o quê? A possibilidade de ter várias obras que sejam publicadas. No caso do Gutenberg, possibilitou isso, ele possibilitou, no caso, a produção de vários exemplares que poderiam ser lidos por várias pessoas em diferentes lugares. Então, ou seja, isso é muito importante. E nesse caso, alguns autores, como vamos citar, que nós vamos encontrar nosso material de base que nós estamos utilizando, que é a Cristina Costa, nós vamos verificar que o livro ele foi uma das primeiras formas, até como podemos observar, a primeira máquina de ensinar. Ou seja, no processo de ensino, existe uma produção seriada? Tem. Até se nós olharmos nosso livro didático, não deixa de ser uma produção seriada. Ou seja, e não deixe de estar divulgando informações que outros alunos, outros estudantes terão em outros lugares. Que possibilita bastante, é interessante observarmos isso. E nesse sentido nós temos uma produção em massa, o que isso quer dizer? Voltar para uma grande quantidade de pessoas.
Então, ou seja, você possibilita isso, uma produção massiva para grande quantidade de pessoas. Então, é um conceito muito importante de lembrarmos. A outra questão importante, que aí vem toda uma questão do debate, ou seja, quando que essas discussões se tornam objeto para a sociologia. Porque se nós falamos da sociologia, uma disciplina, uma ciência totalmente nova, comparado com outras áreas de conhecimento humano, mas que surge ali no século XIX. E nesse contexto, a questão da problematização dos meios de comunicação aí não geravam tantos debates para positivistas do estilo de Comte, de Durkheim. Mas a partir do século XX, nós passamos a ter uma grande discussão. Ou seja, passamos a ter uma grande discussão sobre a comunicação voltada para um grande público. Passou a ser mais desenvolvida. E aparecem aí vários autores, várias escolas. Entre uma escola que ganhou bastante destaque foi a escola de Frankfurt, mas não foi a única. Os autores, como por exemplo Bernstein, Bessel, que escreveu alguns elementos, dedicou-se à discussão sobre a questão da linguagem, da comunicação, ou seja, a comunicação ela passa a ser alvo de discussões em várias áreas. E no caso desse autor, ele passa a discutir e trazer e afirmar que para entendermos a sociedade, os papéis sociais, o status que os indivíduos ocupam, é importante nós olharmos para a linguagem. Ou seja, é importante que venhamos considerar os códigos, os sentidos linguísticos, a maneira como isso se intercala durante a vida social desses indivíduos, pois a partir desse elemento comunicacional, a partir da linguagem, é que vai ocorrer de fato as interações. Então a interação social ela sempre envolve um elemento linguístico. Então, ou seja, é um autor que já traz um debate muito mais aprofundado. Inclusive você poderá pesquisar mais sobre ele, que aqui estamos só citando. Temos também um autor americano, Parsons. Ele é um autor muito interessante, ele traz uma discussão, e ele, no caso, tem influências tanto do lado do positivismo Comte como do Durkheim, mas também de Max Weber. Então ele vai trazer de um lado a questão da estrutura social, como discutiam os autores positivistas, mas por outro lado ele traz a discussão ligada à questão da compreensão social. Então, no caso desse autor, desse americano, do Parsons, nós devemos ter a maneira como ele percebia a sociedade, ou seja, ele vai buscar o quê? Nós devemos perceber a sociedade como um todo organizado, sistêmico, e a partir desse todo organizado, são estabelecidas interrelações recíprocas entre os sujeitos sociais. E o que nós podemos observar através da cultura, e esses elementos dessas interações vão acabar determinando, ou melhor dizendo, orientando a vida social. E se nós olharmos aqui, nós temos um elemento muito comum lá que já havia na discussão com o Max Weber, que era a questão da ação social. Esse autor ele vai trazer esse elemento. Mas quando nós olhamos nessa discussão, nós também vamos observar que esse autor tem uma outra influência muito forte do Weber, que é a discussão entre a diferença entre relação social e interação social. Que nós lá, quando olhamos para o Weber, nós encontramos a diferença entre ação social e relação social. Esse autor ele traz essa discussão. Quais são as diferenças entre interação social e relação social? No caso, quando eu falo de interação social, o autor destaca que ela ocorre de maneira ocasional, corresponde às situações que ocorrem no nosso dia a dia. Agora, quando nós temos uma relação social, aí nós temos uma situação diferente. Nós temos interações que são mais persistentes, mais permanentes, são mais estáveis. Poderíamos citar como exemplo a relação dos pais e filhos, no verso da família, a relação dos alunos, professores, no verso da escola, dentro da empresa, a relação entre funcionários, a relação com o empregador. Ou seja, então, nesse universo você tem em conta relações mais estáveis. Então, ou seja, não é meramente ocasional, como ocorre na interação social na perspectiva desse autor. A partir disso, o autor ele menciona que dentro da sociedade os indivíduos vão desenvolvendo e devem desenvolver uma capacidade de responder de forma adequada às situações que são apresentadas, para que tenha isso social. Então nós temos a necessidade de aprender a lidar com diferentes situações. E isso passa para o universo da linguagem. Mas o que indica isso?
Isso é indicado através de códigos da vida social. Por exemplo, cumprimentar, olá, tudo bem, pedir desculpas por alguma coisa que você considera errado. Ou seja, a partir desse momento você demonstra o quê? Uma habilidade que se faz necessária no universo social e perpassa para um universo comunicativo. Então, apresentar-se, o pedir desculpa, cumprimentar, tudo isso está ligado a esses códigos que nós vamos entender no dia a dia. E não necessariamente sejam por expressões através da oralidade. Às vezes um gesto pode indicar esse pedido. A questão é dominarmos justamente esse código que passa pela vida social. E com isso nós temos a necessidade de ter um conhecimento da língua, dos signos, dos códigos, que torna-se essencial para o nosso desempenho como sujeitos sociais. Torna-se essencial. E até gostaria de destacar uma frase que nós encontramos desse autor, que é a seguinte: a comunicação através de um sistema comum de símbolos é o pré-requisito desta reciprocidade ou complementaridade de expectativas. Ou seja, o que isso o autor quer dizer? Aqui nós temos o fato que através da comunicação, através de saber comportar-se, dominar esses códigos, os símbolos linguísticos, torna-se a condição indispensáveis para nós atuarmos em sociedade. Torna-se um elemento indispensável. Outra questão importante que nesse elemento comunicativo sempre envolve uma troca comunicativa. Aí vem uma discussão que talvez você vai lembrar lá na língua portuguesa entre a diferença entre o emissor e o comunicador. Ou seja, no caso do perceptor, no caso do emissor, comunicador, nós temos aquela pessoa que envia a mensagem. Por outro lado, nós temos o receptor, aquele que recebe a mensagem. O receptor que recebe a mensagem. Agora, a interação, quando temos esses dois elementos são separados, ou seja, o emissor de um lado e o receptor do outro, não há interação. Para haver interação, é necessário que as duas pessoas ou mais haja essa troca. Por exemplo, uma videoaula é um pouco mais difícil de estabelecermos uma interação social. Já numa webconferência que estamos discutindo, temos mais possibilidades de estabelecer essa interação. É um bom exemplo nesse sentido. Outra questão importante destacada por esse autor corresponde justamente à discussão sobre opinião pública. Porque quando nós temos essa relação da mensagem, do emissor, do receptor, nós temos essa discussão, nós vamos observar que pode existir uma situação onde que um emissor lança um conjunto, uma mensagem, e essa mensagem atinge um número muito grande, bastante expressivo de pessoas, tornando-se inclusive, em muitas situações, tornando-se impessoal, anômico também pode se tornar. Então, nesse sentido, nós passaremos a ter pesquisas que vão determinar, vão buscar entender justamente tanto as mensagens que transitam e como elas transitam no universo para gerar consenso, para formar o que chamamos de opinião pública. A opinião pública, em geral, as pessoas consideram positivo tal ação de tal pessoa, consideram negativa outra ação. Nesse caso, nós temos uma situação de opinião pública. Como que a determinada mensagem ela circula no meio comunicacional? Aí, nesse caso, então, nós podemos ter uma definição de opinião pública que torna-se importante considerando a questão dos meios de comunicação. Por exemplo, falar de um filme. Qual a opinião pública em geral? Ou seja, uma opinião pública favorável vai vender mais aquele produto. Então, favorece nesse sentido. E no caso, quando falamos de opinião pública, poderíamos dizer, basicamente, que ela corresponde a um agregado de opiniões que se manifesta uma conectividade de uma situação que as pessoas experimentam em comum. Em outras palavras, corresponde ao desenvolvimento de uma opinião, uma visão que não é estabelecida apenas por um indivíduo, mas várias pessoas recebem uma mensagem comum e desenvolvem um consenso, mais ou menos um consenso, sobre aquele produto, sobre aquela imagem, sobre aquele filme, sobre uma postura. Então, seja, nesse caso, nós temos o que chamamos de opinião pública. Então, é uma discussão muito presente com esse autor americano que nós falamos. E, por fim, nós vamos ter a discussão promovida, a questão do meio de comunicação, da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt ela tem um mérito, justamente, trazendo nos anos 20,
de trazer um conjunto de pesquisas de maneira mais analítica, de discutir mais sobre o papel e o comportamento coletivo diante dos meios de comunicação que vão surgindo, como por exemplo o rádio, a TV, o próprio jornal, jornal impresso, naquele contexto. E nesse universo, esses autores, eles trazem algo que nós vamos estudar um pouco mais aprofundado posteriormente, o conceito de teoria crítica. E para esses autores, em geral, como vão aparecer alguns autores como Adorno, Horkheimer e outros, Marcuse, são autores que vão trazer justamente, ou buscar denunciar, de alguma forma ou de outra, a questão do papel alienante que os meios de comunicação podem exercer sobre os indivíduos, tornando um lado produto, um lado conduta, passa a ser considerado natural, normal, diante de uma situação em que o indivíduo assiste, por exemplo, um determinado programa e aceita aquela visão de maneira passiva, sem necessariamente, ele simplesmente consome. Daqui a pouco podemos imaginar a seguinte situação: eu chego em casa, estou cansado, trabalhei o dia todo, mas eu chego em casa, vou assistir televisão. Eu, no caso, estou consumindo nesse momento, estou consumindo um determinado produto. Pode ser também uma série, estou consumindo esse produto. Mas ao consumir esse produto, eu acabo assimilando determinados valores, que são valores de consumo, valores de mercado. Passo a justamente ter, no caso, uma visão de mundo manipulada, que é justamente isso que acaba fazendo que os autores vão estar falando da indústria cultural. Porque nesse universo nós temos o quê? Os meios de comunicação, eles produzem um conjunto de produtos. Mas qual é o produto do meio de comunicação? É justamente um produto midiático ou mediático, que tem um elemento simbólico, cultural, gerando valores e trazendo uma mentalidade em comum, vendendo um determinado produto, vendendo uma determinada forma. E isso ocorre, ou seja, para mass mídia. O que é mass mídia? Isso ocorre através das mass mídias. Mass mídias nada mais é do que os meios de comunicação em massa. A televisão atinge um grande público. O rádio, da mesma forma, o jornal, da mesma forma, a própria internet, considerando a atualidade, ela se torna um meio de comunicação em massa. Só que, claro, com um conceito diferente que se pensarmos lá nos primórdios onde estávamos discutindo a escola de Frankfurt. Então, ou seja, são alguns elementos bastante interessantes. Aqui existe um grande debate sobre esse papel dos meios de comunicação na formação tanto da opinião pública, uma visão de mundo, colocando o indivíduo, inclusive, numa situação de conformismo. E basicamente ficando tanto considerando os meios empresariais, públicos e privados, colocando o indivíduo em uma situação de simplesmente passividade. Ele simplesmente consome, entra numa lógica de mercado. Então, ou seja, vai ser uma das grandes discussões. E nas próximas aulas nós vamos discutir de maneira mais detalhada cada um desses autores. Certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, você poderá fazer questionamentos, pode utilizar a Classroom, também pode me chamar, qualquer coisa, estamos justamente à disposição de vocês. Até mais, pessoal!